Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área. Se você está gostando desse projeto, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de dar like, comentar, ativar o sininho para que a gente continue isso, beleza? Vem comigo! Galera, hoje nós vamos começar a falar a respeito de eletrodinâmica. Lincoln, o que é eletrodinâmica? Eletrodinâmica é o estudo das cargas em movimento, beleza? Lincoln, lá na eletrostática, nós estudávamos as cargas em repouso. Então na eletrodinâmica nós vamos estudar as cargas em movimento, beleza? Guarda isso no teu coração. Primeira grandeza da eletrodinâmica que a gente vai analisar é a corrente elétrica. Lincoln, o que é corrente elétrica? Me explica. Explico, eu coloquei aqui de lilás para você ler. Corrente elétrica, a definição dela é que é o movimento ordenado dos elétrons. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Tudo bem? Beleza. Se corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, eu quero te fazer uma analogia, tá bom? Ao invés de a gente ficar decorando. Imagina um cano com uma torneira e dentro tem água, beleza? Quando essa torneira está fechada, tem água dentro desse cano? Tem, só que ela está paradinha, não é? Quando eu abro a torneira, essa água ela vai começar a gerar um fluxo. Tudo bem? Vamos trocar? O que é o cano eu vou entender como um fio. O que é a água são os elétrons. E a torneira é como se fosse um interruptor. E estou começando a pegar. Então, por exemplo, quando o interruptor está desligado, tem elétrons no fio? Tem, só que eles estão o quê? Paradinhos, não é? Quando eu ligo o interruptor, como se eu estivesse aqui abrindo a torneira, esses elétrons eles começam a se movimentar em direção à luz, acendendo a luz. Beleza? É igualzinho à água, né? A gente sempre faz essa analogia de corrente elétrica com essa questão hidráulica, beleza? Eu coloquei aqui, imagina um fio aqui, e eu tenho esses elétronzinhos e a corrente elétrica vai ser o movimento ordenado de quem? Desses elétrons. Está se movimentando para lá, então se tem movimento ordenado dos elétrons, nós temos uma corrente elétrica. Beleza? Percebe o seguinte, que a corrente elétrica está indo do potencial positivo em direção ao potencial negativo, né? Do mais para o menos. Tudo bem? Tranquilo? Esse sentido nós vamos chamar de sentido convencional, não é? O nome já diz. Convencional por quê? Porque ele convém, não é? Deixa eu acertar aqui que meu toque não me permite deixar assim. Porque ele convém. Mas esse é o sentido real? Ele indo do mais para o menos, os elétrons? Não, o sentido real é o oposto. Ele indo do menos para o mais. Esse aqui é o real. E Lincoln, com dois sentidos, eu vou usar qual? Você vai usar o sentido convencional, tudo bem? Do mais para o menos. O real, ele faz mais sentido, não faz? Faz. Porque os elétrons são negativos, não é? Menos com menos repele, ele vem para cá. E mais com menos atrai. Então o sentido real seria esse aqui. Mas nós usamos o sentido convencional. Do potencial mais para o potencial menos. Tudo bem? Então esses são os dois sentidos. Então beleza, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Lincoln, já entendi o conceito. E para calcular, como é que faz? Para calcular, nós usamos esta equaçãozinha aqui, tá? Que diz assim, I. Lincoln, o que é esse I? I vai ser a intensidade da corrente elétrica. Nota aí. I é o quê? Intensidade da nossa corrente elétrica. A intensidade da nossa corrente elétrica é igual a carga elétrica, quezão é a carga elétrica, dividido por ΔT. Lincoln, o que é o ΔT? Tempo. Então, corrente é carga sobre tempo. Corrente elétrica, carga sobre tempo. Lincoln, unidade de medida, por favor. Com certeza. Carga elétrica. Qual é a unidade de medida de carga elétrica? Lincoln, olha só. A unidade de medida de carga elétrica é em coulombs, beleza? Unidade de medida de tempo, Lincoln, qual será? Segundos. Então ficou mole. Então, corrente elétrica é em coulombs por segundos. Que é comumente chamada de ampere. Que é um A.
beleza? Que é um Azinho. Ah, então quando eu calcular a corrente elétrica vai dar 10, 15, 20, 30, 40, 50, o quê? Ampere. Show de bola? Então, unidade de medida de corrente é ampere. Como você pode perceber, ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Ah, então eu poderia escrever assim, ó, que 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por 1 segundo? Poderia, faz todo sentido. 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Se então eu tenho um fio, ó, presta bem atenção aqui. Se então eu tivesse um fio que por ele passa uma corrente de 1 ampere, eu estou dizendo que a cada 1 segundo passa uma carga de 1 coulomb. Ah, comecei a entender. Então se fosse 10 ampere, seria 10 coulombs a cada segundo. Ah, Lincoln, então corrente é a quantidade de carga que passa nesse fio por segundo? É, porque 1 ampere é 1 coulomb por segundo. 10 ampere, 10 coulombs por segundo. E assim sucessivamente. Então corrente elétrica nada mais é que... Corrente elétrica não é nada mais, nada menos que a quantidade de carga que passa no fio a cada 1 segundo. Beleza? Muito simples, sem problema nenhum. Show de bola? Fala galera, vamos fazer um exemplozinho, acompanha ali na tela. Vamos ler junto. Por um fio, passam 8 microcoulombs a cada 4 segundos. A intensidade da corrente elétrica vale... Essa é a letra A. Beleza! Olha eu de volta aqui. Vamos resolver essa questão. Diz que por um fio passam 8 microcoulombs. Microcoulombs, o que é 8 microcoulombs? É a carga. Então a carga será de 8 microcoulombs. Belezinha. Lincoln, mas eu sei que eu não posso usar as coisas em microcoulombs. Eu preciso usar em coulombs, correto? Correto. Então vou transformar. Micro é um submúltiplo. Você tem que lembrar do mili, micro, nano, pico. Vamos lembrar aqui no cantinho, rapidinho? Eu escrevi aqui o micro, mas vou lembrar tudo. O mili, toda vez que aparece aqui é a mesma coisa que 10 a menos 3. O micro, que é 10 a menos 6. O nano, que é 10 a menos 9. E o pico, que é o quê? 10 a menos 12. Mili, micro, nano, pico. Beleza? Guarda isso aqui no teu coração. Se ele fala 8 microcoulombs, na verdade a carga que eu estou querendo são 8 micro, 10 a menos 6. Ao invés de colocar a letra grega mi, eu coloco 10 a menos 6 coulombs. Agora sim está na unidade de medida que eu preciso, que é em coulombs. 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Show de bola? A cada 4 segundos. Então esse é o nosso tempo. No intervalo de tempo de 4 segundos. Beleza? Tabelinha copiada, vou apagar. Ele quer saber na questão aí, letra A, a intensidade da corrente elétrica vale, vamos ver. Eu sei que corrente elétrica, né? Se calculou assim, corrente é igual a carga sobre o tempo. Lincoln, eu tenho a carga, 8 vezes 10 a menos 6, e eu tenho o tempo, 4 segundos. É só eu colocar cada coisa em seu lugar. Ó, então como é que vai ficar? Carga, valor que eu vou colocar. 8 vezes 10 elevado a menos 6. Tempo, 4 segundos. Belezinha? Show de bola. Então aqui eu vou dividir. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. Logo, a nossa corrente elétrica será igual a 2 vezes... Não fiz nada com esse 10 a menos 6, então repete. 10 a menos 6. Unidade de medida de corrente elétrica é em ampere. Ampere. Beleza? Ah, então... Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6 ampere. Então esse fio aqui ele tem... O que eu posso dizer também, né? Eu posso dizer que a cada 1 segundo passam 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Posso dizer isso? Ou melhor, 10 a menos 6 não é um micro? A gente não falou aqui, ó. Podemos escrever de outra forma, ó. Micro, né? 10 a menos 6. Eu não poderia escrever também assim, ó, se eu quisesse, já que ele não pediu nada, nenhuma unidade específica. 2, 10 a menos 6 substitui por micro
ampere. 2 microampere. Beleza? Então, resolvidinho aí, ó. Guarda a nossa resposta para a gente ir para a letra B. Ele quer na letra B a quantidade de elétrons, vale? Gente, ele quer saber quantos elétrons passam por esse fio nesse intervalo de tempo. Gente, eu vou utilizar esta equação aqui, ó. Carga é igual a N, o que é N? Número de partículas vezes Z, que é a nossa carga elementar, não é? A carga que passa pelo fio eu já sei, 8 microcoulombs, ou 8 vezes 10 a menos 6. Coloco aqui na carga. 8 vezes 10 a menos 6, que é igual a N. N vai ser o número de elétrons que vai passar por ali. N vezes E. Lincoln, o que é E? É a carga elementar, a carga de um elétronzinho ou de um próton, não é? Ele não falou, mas eu te conto. Tem que estar no coração. Carga elementar, vou colocar até de outra cor, para tu não esquecer. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, então a carga elétrica de um elétron ou de um próton tem esse módulo? Sim. Belezinha até aqui? Agora é só brincar, ó. Esse cara multiplica, vem para o outro lado dividindo. Então vamos fazer aqui? Como é que vai ficar? N, número de elétrons, é igual a 8 vezes 10 a menos 6, dividido, isso aqui dividido por quanto, Lincoln? Por esse cara aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí? N, então, é igual a 8 dividido por 1,6 dá 5. 10 elevado a menos 6 dividido por 10 a menos 19, multiplicação de potências de bases iguais. Repito a base. Faz o que com os expoentes, Lincoln? Subtraio, não é? Isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 6 menos 19. Menos com menos mais, menos 6 mais 19, que vai dar quanto? 13. Caramba, Lincoln. Deixa eu apagar essa continha aqui. Então quer dizer que nesse fio ele é percorrido por 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons? É, 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Essa é a nossa respostinha. Beleza? Então, tu viu que é só apliquei duas formulazinhas que são boas para a nossa memorização. A formulazinha da corrente elétrica, guarda ela no teu coração, corrente é carga sobre tempo, e a formulazinha da carga elétrica que nós precisamos utilizar sempre. Beleza? Um forte abraço.